Olá, sejam bem-vindos a mais um painel do Web Summit Porto Gente 2017. É com muito prazer que estamos aqui no gabinete do senador Wellington Fagundes, senador pelo Partido da República pelo estado do Mato Grosso e também presidente da Frente Parlamentar de Logística. Muito obrigado por nos receber. Gostaria que o senhor iniciasse falando que, apesar dessa desconfiança que paira no meio político atualmente, um pouco da importância do trabalho do Congresso para a gente poder viabilizar melhorias na infraestrutura logística de transportes e a redução do custo Brasil. O que tem sido feito e o que precisa ser melhorado para que o nosso meio político possa desenvolver melhor a atividade logística no Brasil? Quero cumprimentar a todos os internautas aí, a todos aqueles que assistem o Porto Gente, que está acompanhando, a você, Bruno, em nome de toda a sua equipe. É importante dizer para a população, explicar para todos, que aqui no Congresso nós temos muitas frentes funcionando. Então, de acordo com o setor de interesse daqueles parlamentares, de defesa daqueles parlamentares, então essas frentes são formadas. No nosso caso, a nossa frente é a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem. E eu vou explicar depois por que também é armazenagem, né? E esta frente ela é uma frente mista, composta de senadores e deputados federais. Nós temos 232 parlamentares que apoiam essa frente. E junto com a nossa frente, e o papel da frente, é importante dizer também, é exatamente ser o mediador entre o Congresso Nacional, os interesses da sociedade com o Executivo, né? Aquilo que a gente pode estar dentro daquele setor, no nosso caso a logística, que é fundamental, trabalhando aqui no sentido de promover uma agenda legislativa que seja para modernizar, que seja exatamente para permitir que a gente tenha mais competitividade. E, claro, também mediar junto ao Executivo e os outros poderes todos. Hoje o Judiciário, principalmente o Ministério Público, está bastante atuante, então às vezes você também tem que mediar isso. Então, e nessa linha buscar exatamente uma eficiência do setor. E aqui nós estamos falando, quando a gente fala logística, é tudo que importa, não só o transporte, mas também a eficiência da gestão das mercadorias que são abastecidas, o mercado interno e o mercado externo. Por que também a armazenagem? O Brasil, hoje, um dos grandes problemas que nós temos, principalmente para os produtos agropecuários, é como armazenar o produto. Então, às vezes, o produtor rural, ele tem lá uma safra extremamente competitiva, porque nós temos hoje uma tecnologia na produção, principalmente de grãos, de carne, e às vezes você não tem aonde armazenar o produto. Então, você é obrigado a vender pelo preço que o comprador quer, porque tem que ser naquela hora, você colheu, tem que vender, porque não tem aonde armazenar. Então, essa questão da armazenagem também ela é extremamente importante para a logística. Você só faz uma logística eficiente se você também tiver uma armazenagem ideal, seja para o produto agropecuário, seja para qualquer produto industrial. Hoje é muito comum já os produtos virem através dos navios e dali do navio já vai direto para a fábrica, e a mesma empresa de logística já participa inclusive da montagem lá na fábrica, né? Por isso, então, todo esse sistema de armazenagem é importante. Explicando também a questão do Instituto Brasil Logística. A frente, ela, conforme eu já disse, ela é formada exclusivamente de parlamentares. No caso, a nossa é mista, senadores e deputados federais. E o Instituto é exatamente um CNPJ, uma empresa que tem o objetivo de dar suporte ao trabalho dos parlamentares. O Instituto, os mantenedores do Instituto são exatamente as entidades, associações dos setores, seja, por exemplo, a ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja, é um dos mantenedores do nosso Instituto. A ABC, a Associação Brasileira das Concessionárias, também é um dos nossos mantenedores, a Associação dos Portos, enfim, todos esses são os sócios mantenedores e também diretores do nosso Instituto. E esse Instituto tem o objetivo de dar sustentação ao trabalho, ao funcionamento da frente,
em promoção de eventos, em estrutura de contratação de técnicos, para que a gente possa ter o suporte necessário para esse trabalho da frente. Bom, o senador representa um estado importante como Mato Grosso, que é uma grande potência do agronegócio. Como o senhor acredita ser possível aumentar a importância dessa atividade que já é fundamental para o Brasil e agregar valor às commodities aqui no Brasil? Porque hoje a gente exporta ainda muitos produtos somente manufaturados. Nós, na verdade, somos grandes exportadores de produtos primários e semi-elaborados, né? Que não é ideal. O bom era que se a gente pudesse verticalizar a nossa economia, eu digo, não é só do Mato Grosso, de todos os estados, inclusive aqueles exportadores de minério também. Hoje nós somos um grande exportador de ferro, e nós, por exemplo, não temos fábrica de trilho no Brasil. Ou seja, nós temos uma necessidade muito grande de expandir a nossa malha ferroviária e, ao mesmo tempo que exportamos o minério, nós temos que comprar o produto pronto. Então, esse é um exemplo simples, né? Fora a necessidade da gente agregar valores e gerar mais emprego no Brasil. Mas o mercado internacional, ele é muito ávido também por comprar esses produtos que nós estamos dizendo, produtos primários e semi-elaborados. O nosso objetivo da frente é exatamente dar suporte para que a gente possa melhorar essas relações de comércio, dar suporte legislativo, inclusive segurança jurídica, para que a gente tenha investidores, porque os investidores, sendo brasileiro ou até estrangeiro, aí sim é que nós teremos mais capacidade de verticalizar essa nossa economia. Por exemplo, hoje eu sou relator de uma comissão mista aqui no Congresso Nacional discutindo a questão da Lei Candir, a questão do Fundo de Compensação das Exportações. Isso é voz corrente que a gente não deve exportar imposto. Agora, nós temos que procurar também uma forma justa para que esses estados produtores, né, de matéria-prima, que exportam, que têm ajudado tanto o Brasil, principalmente as commodities agropecuárias, eles tenham também uma compensação desse imposto que deixa de receber, exatamente para investir na sua infraestrutura, na qualidade de vida da população, porque quem está lá no interior do Mato Grosso ou qualquer estado da Amazônia, ele está lá trabalhando, mas precisa principalmente da presença do Estado na construção das estradas. E hoje, nos últimos tempos, o governo federal, principalmente, ele criou muitos programas e ficou a responsabilidade para as prefeituras executar, e o recurso não vai da mesma forma. Nós temos uma concentração muito grande de tudo que se arrecada no Brasil na mão do governo federal, depois dos governos do estado e finalmente lá dos municípios. A Constituição brasileira prevê que 22% de tudo arrecadado deveria ir para os municípios. Há pouco tempo atrás era menos de 15%. Então nós conseguimos ampliar isso para 16%, para 17%, mas ainda é insuficiente. E eu sempre tenho dito, a população, o ser humano está lá no município. É lá que existem os problemas e a melhor forma de encontrar a solução é exatamente com os municípios, os prefeitos, que têm que ser os gestores. Bom, senador Wellington, está muito bem explicado, mas eu quero aproveitar que o senhor falou nas associações de classe. Qual tipo de pleito você mais recebe dos produtores, dessas concessionárias de rodovias? O nosso Summit ele discute muito a legislação portuária, então eu queria falar a respeito um pouco da legislação do setor logístico. O que precisa ser modernizado? O que o senhor precisa, o que você acredita que precisa ser dado um passo à frente? Bom, primeiro é a questão da segurança jurídica, porque o investidor, principalmente das concessões, investimentos de longo prazo, ou seja, tem uma indústria, ele tem que ter a segurança que aquele investimento, ele terá a garantia de que tudo aquilo que foi contratado, foi pactuado entre as partes, ele não sofre mudança, brusca inclusive. Então nós, inclusive, eu sou autor de uma PEC, que é a PEC 39, exatamente para dar garantia ao investidor, porque as concessões públicas não pode ser uma política de governo.
tem que ser uma política de Estado, tem que ser algo estável, que o investidor venha e tenha confiança. Então, esse é um dos grandes problemas. Agora, por exemplo, nós tivemos as concessões no Brasil, principalmente as concessões de aeroportos, as concessões rodoviárias, e foram firmados, o contrato foi feito leilão, as empresas participaram de uma forma de concorrência muito ampla, internacional, e no pacto, aquilo que estava pactuado entre o governo, era exatamente que teríamos os financiamentos de curto, médio e longo prazo. Né? E o que aconteceu? Com a crise, o BNDES, de repente, cortou os financiamentos. E essas concessionárias que estavam fazendo os investimentos, simplesmente não puderam continuar os seus investimentos. E a maioria delas, inclusive, estavam querendo entregar essas concessões. Nós tivemos uma crise no Brasil, e essa crise que estamos vivendo, nós só vamos superá-la se nós tivermos mais investimento. Então, por isso é que essa segurança jurídica é fundamental. E agora, por exemplo, muitos outros países estão chegando no Brasil, querendo investir, né? Inclusive adquirindo algumas dessas concessões, mas ainda fica em dúvida, porque pode amanhã muda o governo, muda tudo aquilo que está pactuado. Então, esse é um aspecto, por exemplo, a questão dos portos, né? Trabalhamos aqui um grupo de trabalho de vários setores do governo, com as entidades, inclusive com a participação da Frenlog. Mais de 40 reuniões foram realizadas, tudo aberto pela internet, transmitido pela internet, e hoje, por um problema específico que houve lá naquela questão de uma empresa do setor, está se colocando tudo em suspeição, aquilo que vai modernizar os nossos portos, né? Vai permitir com que as empresas tenham mais um prazo, e isso serão bilhões de serem investidos nos nossos portos, todos os portos que são concessões. Isso é muito importante. A sede aqui do site, né? O Porto Gente, lá em Santos, é um porto assim, fundamental para o Brasil, mas precisa de muitos investimentos, até estacionamento, o acesso do porto, enfim, tudo isso é muito investimento necessário. E a modernização dos nossos portos é extremamente importante, porque se nós aumentarmos um pouco mais o nosso desenvolvimento e a nossa produção, os portos brasileiros não têm capacidade de fazer todo esse transbordo da mercadoria. Então, assim como o decreto dos portos, também agora o governo editou a medida provisória 800, que vai permitir, já é lei, mas precisamos aprovar no Congresso Nacional, que vai permitir com que as concessões rodoviárias, que já foram leiloadas há algum tempo atrás, que tinham um prazo e que vence praticamente o ano que vem, dos investimentos, sim, como não saiu o financiamento, elas não tiveram condições. Então, se essa medida provisória não for aprovada, e eu acredito que será aprovada, e vamos trabalhar para isso, e esse é o papel da frente, né? Trabalhar junto à sociedade, ao parlamento, mostrando a importância que representa uma medida provisória como essa, para dar condições para que essas concessionárias possam, então, reescalonar os investimentos, e o governo também cumprir com os empréstimos, e até muitas delas, inclusive, vender o controle acionário. Hoje nós temos muitas empresas de fora já comprando, adquirindo. Agora, por exemplo, em Paranaguá nós tivemos um grupo chinês com um grande investimento. Só para se ter ideia, essa empresa chinesa, que é uma estatal chinesa, que vai investir no Brasil, toda a mercadoria de container transportada no Brasil, só essa empresa transporta 9 vezes mais no mundo. E essa empresa comprou o terminal de container de Paranaguá. Comprou o terminal de container de Paranaguá. Nós já tivemos aqui com eles, os recebemos junto no Ministério de Transportes, na ANTAC, porque também tudo isso agora precisa vencer a burocracia. Bom, senador, nesse sentido dos investimentos, todos nós sabemos que investir em ferrovias e rodovias custa, primeiro, muito dinheiro, e também leva muito tempo para a finalização das obras. Eu queria aproveitar as considerações finais do senhor para falar um pouco a respeito disso. Como contornar essa situação justamente numa época em que o governo federal alega não ter grandes recursos para investir em infraestrutura? O papel do governo, eu acho que a saúde, a educação, a segurança é fundamental.
né? E por isso nós precisamos buscar recursos exatamente para investir naquilo que vai gerar mais desenvolvimento. E aí, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura. Como você disse, ela é de longo prazo, precisa de muito recurso, precisa de segurança jurídica. Isso é fundamental. Então, o Brasil optou pelo rodoviarismo. Nós tínhamos no passado, há 35 anos atrás, na década de 40, antes um pouco, nós tínhamos mais de 30 mil quilômetros de ferrovia funcionando. Hoje nós temos aproximadamente 12 mil, ou seja, ao invés de aumentar, diminuímos. Claro que a indústria automobilística evoluiu muito, nós temos a indústria automobilística de ponta, exportamos muito, mas também nós temos os congestionamentos e o número de acidentes hoje que ocorre nas estradas brasileiras é mais do que muitas guerras. Então, o investimento nas rodovias ele é fundamental porque é mais rápido, por isso a necessidade das concessões, para ajudar o governo a fazer esses investimentos. E não temos dificuldade porque o mundo quer vir para o Brasil. O Brasil tem muito espaço. Então, os investimentos nas nossas rodovias e ferrovias através das concessões é fundamental. Então, nós precisamos fazer esses investimentos assim, de forma bastante rápida, como eu disse, porque o desenvolvimento nosso, se nós experimentarmos um pouco de desenvolvimento e como agora a economia está aí sinalizando pela melhoria, nós precisamos urgentemente dessa infraestrutura. E agora o Brasil também praticamente abandonou as nossas hidrovias, né? E sabemos que hidrovia é o meio de transporte mais barato. Você vai em qualquer país do mundo, menos vai na poluente Europa, também, né? Menos poluente. E eu sempre tenho dito que na tecnologia existente no mundo hoje, não são mais os rios que precisam se adaptar às embarcações. Não, as embarcações podem perfeitamente se adaptar a qualquer condição de qualquer rio. Então lá fora eles fazem os canais, né? O canal do Panamá era algo inimaginável. E quantos anos foi feito atrás? Foi uma concessão de um país para outro. Os Estados Unidos ganhou aquela concessão, um país ganhou a concessão de 100 anos. Já venceu, o Panamá agora já está inclusive duplicando a capacidade do canal. Então, quem às vezes pensa em curto prazo, mas nós temos que pensar só em gerações. Um país tem que pensar a longo prazo. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, né? Foi uma concessão, me parece que de 30 anos. Já venceu, já teve uma nova licitação, outra empresa ganhou. Então não é aquilo que às vezes as pessoas falam, mas uma concessão é privatização. Não, o governo continua sendo dono. Apenas durante aquele prazo da concessão é que o empresário vai administrar. Então, não só nas nossas hidrovias, como também, por exemplo, a cabotagem no Brasil é ineficiente. Nós temos 8 mil quilômetros de costa e praticamente, costa marítima, e praticamente não fazemos esse transporte da cabotagem. Ou seja, o Brasil precisa, primeiro, fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque falar em infraestrutura não dá para você pensar em médio prazo ou curto prazo, nós temos que pensar em longo prazo, né? Ser mais competitivo em toda a forma de, principalmente, ligação intermodal. Nós temos que pensar da rodovia se interligar à ferrovia, ferrovia com os portos, os nossos aeroportos. Por exemplo, eu sou de Mato Grosso, Cuiabá. O nosso aeroporto em Várzea Grande, que é na região metropolitana de Cuiabá, é o segundo maior aeroporto do Brasil. 720 hectares no centro da cidade. E nós estamos estrategicamente no centro do Brasil e no centro geodésico da América do Sul, exatamente na capital. Nós não temos um voo para fazer a ligação do Mercosul. Nós não temos uma estrada de ferro para ir ao Pacífico. Ou seja, nós temos que pensar o Brasil não só a partir de um ponto, como hoje é São Paulo. Nós temos que fazer com que essa alternativa de escoamento da nossa produção, e agora criou-se os portos do Arco Norte. Se não fosse os portos do Arco Norte, a produção daquela região norte de Mato Grosso estaria abarrotando todas as estradas do Centro-Sul. Mais acidente teríamos. O trecho da BR-163 de Rondonópolis a Cuiabá é o trecho de maior
número de acidentes frontais do Brasil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E acidente frontal normalmente representa mortes. Por isso que a gente tem lutado tanto para a duplicação das estradas, para essas concessões ficarem de pé, para promover o desenvolvimento e salvar vidas. Então, promover o desenvolvimento é dar qualidade de vida à população, gerar emprego e, principalmente, o Estado fazer aquilo que é o papel principal, ser o indutor do desenvolvimento, trazer mais tecnologia, porque a nova geração não quer saber só de produzir produtos primários, não, nós temos que também produzir tecnologia. Por isso, encerrando, inclusive, eu quero parabenizar vocês aqui, que estão dando oportunidade, já que os jovens têm hoje muito acesso, né, para conhecer isso, inclusive discutir. E nós queremos colocar aqui a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, o nosso Instituto Brasileiro de Logística, à disposição para receber informações, orientações, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho legislativo aqui. Não, sem dúvida. Não é só investir em infraestrutura que leva muito tempo. Falar sobre infraestrutura também exige muito tempo. Mas a gente não pode mais estender esse vídeo aqui. Queria agradecer muito sua participação. Logo abaixo do vídeo aqui vão haver outras informações sobre o Instituto Brasileiro de Logística, sobre as legislações citadas, alguns relatórios também referentes a alguns assuntos que abordamos. E muito obrigado por nos receber. Espero em breve voltar a falar sobre esse assunto aqui no Porto Gente, tá bom? Muito obrigado a vocês, a toda a gente do Porto Gente. Ótimo, então. Até a próxima.